tempo, saúde psicológica, saúde mental, saúde física e o que as pessoas se preocupam mais que é o dinheiro. Então, esses 3 pontos aqui fazem muita diferença para você. Você perde muito com isso daqui. Tá? Quanto custa errar na compra? Custa a sua saúde, custa seu tempo, custa muito dinheiro. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem de como é que funciona isso na prática. O carro está perfeito de mecânica, está perfeito de estrutura, está perfeito de pintura, pneus, a estética do carro está excelente. Mas você esquece de olhar a parte de documentação. Pronto. Isso já pode ser um fator primordial ali naquele momento da compra. Por quê? Se você comprar um carro, um exemplo, que está com recall pendente, você não vai conseguir transferir para o seu nome. Ou seja, você falhou na hora de conferir a documentação, não viu que existia um recall de fábrica pendente e, portanto, não vai conseguir transferir esse carro para o seu nome enquanto o atual proprietário não recorrer à montadora para agendar o recall, realizar a manutenção que precisa ser feita e aí sim disponibilizar o carro para você transferir para o seu nome. Qual que é o problema disso na prática? Recall, dependendo da montadora, dependendo do serviço que vai ser feito, ele demora. Muitas montadoras, inclusive, demoram 30, 60, 90 dias para achar um agendamento, para achar um espaço na agenda para te encaixar e aí você levar o carro. Então, esse é um dos fatores, no caso só de um probleminha aqui da parte de documentação, que você precisa levar em consideração. Se o carro tem recall pendente, peça para o atual proprietário, seja o lojista, seja um vendedor particular, para ele resolver isso primeiro e depois você compra o carro. Porque se você comprar o carro, pagou, fez ali a intenção, né, a autorização, o ATPVE, né, a autorização de transferência do veículo, mas você não vai conseguir transferir para o seu nome, visto que existe esse recall pendente. Então isso é um dos problemas. Outro problema com relação à documentação que você não conferiu e pode dar dor de cabeça para você. Multas. Você vai ter que quitar as multas antes de passar para o seu nome. Porque quando chegar lá na hora da transferência, você fez a autorização de venda, né? Mais uma vez, você fez o ATPV, mas você vai transferir para o seu nome. Se você vai transferir para o seu nome, independente se você vai fazer com despachante ou se você vai fazer sozinho o procedimento via Detran, quando chegar lá na hora da transferência, vai aparecer, ó, constam essas multas aqui e você vai ter que pagar. Você pode recorrer ao antigo dono? Claro que pode, é o correto, né, na verdade. Mas o que a gente cansa de ver na prática é que muitas das vezes, lojista, vendedor, ele não quer nem saber. Ele some, desaparece, não atende seu telefone, não recebe a sua mensagem, te bloqueia, e aí sobra para você. Você vai precisar transferir o carro para o seu nome. E muitas das vezes você é que vai ter que pagar essa multa, se você não se atentar a verificar antes de comprar. Então sempre faça uma avaliação do ponto de vista documental do carro antes de você comprar. Então aqui, ó, 2 problemas que eu já estou livrando vocês. Vão procurar um carro para comprar? Vai logo na documentação. O carro pode estar perfeito, mas a documentação tem que ser sempre em primeiro lugar. Outra coisa, muito importante, vocês sabiam que se o carro que vocês estiverem comprando, ele estiver vinculado a uma ação judicial, onde o atual proprietário está envolvido, o carro também está envolvido, é uma ação judicial de bens de penhora. Se porventura, amanhã ou depois, esse proprietário perder essa ação, pode acontecer do oficial de justiça bater na sua porta, pegar esse carro, levar lá para onde eles levam como prova, né, de bem de penhora. E aí o problema para você você consegue recuperar o carro, mas até você provar de boa fé que você comprou esse carro, que você não sabia dessa ação judicial, você já tem tido estresse, dor de cabeça, você vai ter que contratar um advogado, gastar dinheiro, perder tempo com audiência, com situações, né? Todo um estresse por conta de um fator que foi você não verificar a documentação daquele carro da forma correta, fazendo uma pesquisa veicular, trazendo as informações documentais, tentando entender se o atual proprietário tem alguma ação vinculada que vincule ele, que vincule o veículo que você está comprando. Então, tudo isso você precisa ter atenção. Veja que já são ali 5 minutos de vídeo e eu falei 3 problemas, apenas 3 problemas, só do ponto de vista documental, que você pode ter só por não ter verificado no momento ali pré-compra. Por isso que é muito, muito, muito importante você fazer uma avaliação pré-compra, você analisar o carro que você está comprando, você contratar os serviços de um consultor automotivo, de um car hunter, para que ele possa te livrar de todos os problemas possíveis ali no momento de pré-compra. Geralmente uma pessoa está muito envolvida emocionalmente na compra, então fica muito difícil você olhar todos os pontos de forma fria para aí fazer uma análise do carro que você está comprando e ter certeza, não, vale a pena, é um bom negócio. Não, isso aqui precisa arrumar esse ponto,
ponto, vê esse ponto, vê esse ponto, resolve esses pontos antes de comprar. Não, às vezes você está tão ansioso para ter aquele veículo que você só quer resolver, você só quer pagar, você só, seja à vista, seja financiamento, você só quer resolver ter seu carro e andar com ele e usufruir. Só quero ter um carro para não ter dor de cabeça. Pois é, você quer não ter dor de cabeça? Então você precisa, ou você estuda bastante sobre o carro que você está comprando, sobre o procedimento de compra desse carro usado, ou você contrata um profissional que vai te livrar desse tipo de problema. Então, essa primeira parte do vídeo é só a parte de documentação para você não ter dor de cabeça. Então, esse é um ponto que traz problemas para você na hora da compra. Então, fique atento. Agora, falando sobre a parte estrutural. Você comprou um carro, a documentação está toda regularizada, a mecânica está em dia, a pintura, de repente, uma pintura original do carro inteiro, então só tem poucos retoques, de estética o carro chama bastante atenção, tá tudo funcionando no carro, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, não tem nenhuma luz de avaria no painel, o carro performa bem de desempenho, mas você não verificou a parte estrutural do carro. Longarinas, coluna A, coluna B, coluna C, toda a parte estrutural do carro, de painel dianteiro, de painel traseiro, de caixas de ar, tudo que faz parte da estrutura do carro, tá? Essa estrutura, para você que está comprando, você precisa ter essa noção. Se um carro foi batido e afetou a estrutura, aonde aconteceu, onde ocorreu essa batida, esse problema de estrutura, naquele local está inseguro. Porque por mais que existam excelentes profissionais funileiros que vão reparar a estrutura do veículo, do ponto de vista de segurança, aquele carro, naquele ponto onde a batida ocorreu e o reparo foi feito, nunca mais vai ser a segurança, a eficácia de segurança que era quando ele saiu de fábrica. E na minha opinião, esse é o principal problema de você estar comprando um carro batido. No lugar que teve ali o dano, pode ser reparado, pode ficar perfeito do ponto de vista visual, só que numa eventual, infelizmente, a gente tem que pensar dessa forma, numa eventual nova batida, naquele lugar, o carro está inseguro. Então você está colocando a sua vida num carro que está inseguro, do ponto de vista estrutural, colocando a vida da sua família, dos seus amigos, de todo mundo ali que vai usufruir desse carro. Sem contar o fato de que o próximo comprador, caso você não diga que esse carro tem essa colisão, você está colocando a vida do cara, da família do cara, de quem quer que seja, também em risco, infelizmente. Então, você precisa avaliar a estrutura do veículo. Como que você vai fazer isso? Você vai precisar estudar como dependendo do carro que você está comprando, é claro, mas como é a longarina desse carro? Como são as colunas desse carro? Como é a estrutura do carro que você está interessado em comprar? Se é um carro de loja, geralmente ele possui um documento que a gente chama de laudo cautelar, que na maioria das vezes, pelo menos a estrutura, ele avalia. Tem vários tipos de cautelares, tem uma cautelar mais completa que avalia estrutura, pintura e documentação, além dos itens de identificação do carro. Tem cautelar que vai olhar só a estrutura e a parte de documentação. Tem cautelar que vai olhar só a estrutura e algumas coisas de documentação, se o carro tem passagem por leilão, coisas do tipo. Então cada uma, não existe um padrão quanto a isso. Mas você precisa estudar, até porque a gente está falando aqui do ponto de vista estrutural, se existe alguma observação do ponto de vista estrutural. Na prática, a gente escuta muito os vendedores falando no laudo cautelar aprovado 100%, laudo cautelar aprovado 100%. Não, 100%, 100%. Tá, mas ele está lá aprovado. Existe algum apontamento no campo de observações em algum ponto de estrutura? Porque às vezes está lá aprovado, mas existe, reparo na ponta da longarina, reparo na caixa de ar, peça, paralama traseiro direito, reparado, trocado, com massa plástica aplicada. Por mais que esse último exemplo de paralama trocado não seja estrutural, mas é um apontamento que a cautelar pegou. No caso de longarina reparada, coluna reparada, painel traseiro amassado, reparado, isso sim é estrutural. Então o carro tem algum ponto estrutural que infelizmente foi danificado. Se foi uma batida leve, se foi uma batida pesada, se ele encostou aqui, encostou ali, mas se chegou a amassar, a danificar de alguma forma a estrutura do carro, pronto. Infelizmente, esse carro tem sim um dano estrutural. Então você precisa se preocupar do ponto de vista de segurança com esse carro, do ponto de vista estrutural, da segurança que você tem ali dentro desse carro, vivendo ali, usufruindo desse carro. Aí você tem que se preocupar também com a revenda, porque um carro com dano estrutural, a revenda dele, ele perde valor de mercado.
Então, um carro com dano estrutural, ele vai perder esse valor de mercado. Essa é a realidade. Imagina você vai num determinado carro, vê que está sendo pedido o preço de tabela, ou pelo menos o preço de mercado dele, tá normal. Mas aí você descobre que o carro foi batido, que tem algum dano estrutural, seja na traseira, seja na dianteira, seja caixa de ar. Na sua opinião, você compraria pelo mesmo preço? Esse carro vale a mesma coisa do que valeria se não tivesse uma batida, se não tivesse esse dano estrutural? É isso que você tem que pensar na hora de estar comprando o carro. Você descobriu que tem ali algum dano estrutural, ou você está vendo a cautelar, e na própria cautelar já está apontando, olha, tem uma longarina ali, a ponta da longarina foi reparada, existe um reparo na caixa de ar, existe um reparo no painel traseiro, ele foi amassado, foi reparado, existe ali algum apontamento de estrutura, na coluna A, na coluna B, na coluna C do carro, no teto do carro. Então, se tem algum apontamento nesse sentido, do ponto de vista estrutural, fique esperto. Você vai perder dinheiro se você comprar ele acima da tabela, dentro do preço de mercado. Infelizmente, perde-se o valor do carro, perde-se um pouco do valor, o carro se desvaloriza em comparação ao carro que não tem a batida. Então você tem que pensar nisso também. Não é só o ponto de segurança, que na minha opinião é o mais importante, mas você perde dinheiro também nessa negociação. Então é muito importante que você leve isso em consideração. Estrutura, em primeiro lugar, segurança para você e para sua família, quem usufrui o carro. Segundo lugar, você vai perder dinheiro se você comprar mais caro, e você vai perder dinheiro porque para revender, primeiro, de forma honesta, você vai ter que informar quem estiver comprando esse carro, que esse carro tem esse dano estrutural, e você vai perder valor de mercado ali na revenda, porque obviamente o carro se desvaloriza com o passar do tempo. Na maioria dos casos, existem as exceções, mas na maioria do caso o carro vai perder o valor de mercado com o passar do tempo, e se for um carro batido, aí é que ele vai perder mais valor. Então, do ponto de vista estrutural, avalie, no caso de carros de loja, a cautelar do carro, veja se já existe algum apontamento, né? Se for um carro que mesmo assim você está desconfiado, ou se for um carro de particular, aí o que eu sugiro para você é assim: caso você não queira contratar o serviço de um consultor, de um car hunter profissional para poder fazer a avaliação estrutural desse carro, o que eu sugiro é que você veja o modelo desse carro que você está comprando e procure saber como é a estrutura do carro íntegra, sem estar batido, para você ter a referência do que é uma estrutura íntegra, sem nenhum dano, e do que é uma referência de um carro batido. Como é a longarina de um carro que está batido? Ah, ela fica nesse formato. Ó, quando ela é reparada, ela não vai ficar como se fosse original de fábrica. Existe uma diferença. Às vezes o trabalho do funileiro é excelente, beleza, não, né, visualmente você olha, tem poucos apontamentos, mas o avaliador profissional, ele vai olhar e ele vai achar. Não existe o crime perfeito, né? Ou seja, não existe o serviço perfeito de funileiro. Para quem é profissional e faz a avaliação diariamente, você tem o conhecimento, você sabe quais pontos que você tem que olhar, você consegue sim descobrir, né? Por isso que é muito importante o trabalho de um profissional. Claro que você tem todo o direito de não contratar e acreditar fielmente no que está na cautelar, no que o lojista está falando, no que o particular está falando. É claro, o dinheiro é seu, faça o que você quiser. Mas aqui é um apontamento de alguém que está todo santo dia avaliando o carro, conversando com um vendedor, seja particular, seja lojista, está avaliando carros, vendo estruturas de carros. Eu acabei de sair de uma avaliação. Hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira, e na anteontem, na verdade, na segunda-feira, eu fui fazer uma avaliação numa determinada localidade, era uma loja, uma concessionária, que tinha uma cautelar feita no começo do mês e não tinha nenhum apontamento de estrutura. Quando eu me deitei para avaliar a traseira do carro, tanto a suspensão quanto a parte estrutural, eu me deparei com o painel traseiro do seu lado direito, do lado do passageiro, amassado. E na cautelar não tinha nenhum apontamento. E isso, infelizmente, é corriqueiro. Há vários anos atrás, eu avaliei um Corolla Brad Pitt, que aconteceu uma situação parecida. Ao avaliar o painel traseiro do carro com uma cautelar aprovada, era nítido que a massa de calefação já estava toda rachada e que estava todo reparado ali o painel traseiro. Então, isso, infelizmente, não é o que a gente gostaria de dizer. Ah, tome cuidado, as cautelares estão fazendo um trabalho ruim. Até porque nem todas fazem um trabalho ruim, né? Não tem como você colocar tudo no mesmo balaio. Agora, existem os maus profissionais. Os que vão fazer vista grossa. O que, infelizmente, tem parceria com quem está vendendo. Então, o cara faz vista grossa de alguns apontamentos, aprova 100%, e você que está comprando, você simplesmente acredita, porque você não tem esse conhecimento. Então, a gente, como profissional, veio justamente para ajudar nesses pontos. Então, segundo ponto, já expliquei lá no começo do vídeo sobre a parte de documentação e a sua importância. Segundo ponto importantíssimo, estrutura. Tem que ser verificado do ponto de vista de segurança e do ponto de vista de perca de valor, tanto na compra quanto na revenda. Bom, agora, o que eu acredito que a maioria das pessoas na prática, quando pensa no carro, se preocupa, que é a parte de mecânica.
Nossa, mecânica é aquilo. Não, eu compro o carro batido, eu compro o carro de leilão, eu compro o carro que for de locadora, mas o que me preocupa é a mecânica. O que me preocupa é a mecânica. Pronto. Então vamos lá. Você olhou um carro, tá lindo, maravilhoso, polido, né? Tá tudo ali nos conformes, o interior tá bem acabado, né? Tem ali a documentação regularizada, tem o famoso laudo cautelar 100% aprovado, não tem nenhum apontamento, tá tudo ok. Só que na emoção, você vê o carro tão bonito, você fez o test drive, você gostou, de repente você nunca teve um SUV, e aí você tá tendo a oportunidade, e você vê que a forma de guiar dele, você fica mais alto no carro, você tem uma postura, é confortável andar num carro mais espaçoso, mais largo, com espaço interno bacana, então você consegue trazer conforto para sua família, que é maravilhoso, você tem um porta-malas bacana que você nem pensa, quando você tem um carro que tem um porta-malas grande, você nem pensa, será que vai caber a mala? Será que eu vou conseguir transportar o que eu preciso transportar? Então, quando você tem esse tipo de carro, que você cria uma ilusão na sua cabeça, esses problemas passam batido. Você pode, inclusive, entrar na situação de nem abrir o capô do carro. De você nem verificar como é que está o arrefecimento. Se está só na ferrugem. Qual é a cor daquele líquido que está aplicado. Se o fluido de freio do carro foi trocado, se as pastilhas estão ainda meia-vida, pelo menos, ou são novas ou não são. Se os discos já têm alguma rebarba ali na borda. Se eles estão com muita marca de risco. Você não sabe se o carro tem um freio a disco na dianteira e na traseira também. Você não sabe verificar ali no test drive, se foi um carro automático, se esse câmbio está dando algum tipo de tranco, se isso é normal, se isso não é. Se o carro é manual, se os engates, se a marcha, se a embreagem está muito alta ou está muito baixa, você não sabe verificar isso. Porque você está cego de emoção, porque você é um ser humano que está comprando um carro. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Como é que eu estou comprando um carro, por exemplo, de 5 anos que seja, de 2 anos que seja, que não tem manual, que no manual não tem nenhuma revisão em concessionária? Se for um carro de uma determinada montadora, se ele não tem ali no aplicativo as revisões que foram feitas na concessionária. Como é que eu estou comprando um carro, independente da idade? Se for um carro muito mais antigo, assim, muito mais velho, sei lá, 10, 15, 20 anos, tá bom. Eu não ter as revisões lá do começo da história da vida dele, tudo bem, é aceitável, porque é um carro mais antigo. Mas e dos últimos anos? Dos últimos 2, 3 anos, você não tem nada e você achar isso normal? Não é normal. O normal é você comprar um carro de pelo menos 5 anos, 8 anos, que ele tenha algumas revisões lá no começo da vida dele, porque não é necessariamente que tenha que ter tudo documentado de todos os anos, mas é que tenha uma base. Olha, tem as primeiras revisões ali no período de garantia em concessionária, eu consigo confirmar no manual, e nos últimos anos, 2, 3 anos, tem aqui as revisões comprovadas com nota que o antigo dono fez. É isso. Isso é um histórico de manutenção mínimo. Se ele tiver muito mais do que isso, maravilha, que ótimo, que bom. Lá nesse histórico de manutenção, muitas das vezes, inclusive tem um histórico de quilometragem que aquele carro teve. Então você está vendo lá um carro que nós estamos em 2025, indo para 2026. Nós temos um carro, por exemplo, 2020, que em 2020 ele tinha, no final do ano, ele tinha 10 mil km, ou próximo disso. Em 2021 ele tinha 22 mil km. Em 2023 ele tinha 35 mil km. Em 2024, 52. E em 2025, agora, finalzinho do ano, indo para 2026, ele tinha 65. Não, peraí, tem um padrão. E eu consigo confirmar por esse histórico de manutenção. Eu olhei no odômetro dele agora, tem 66. Quer dizer, a revisão dele foi feita ali há 1.000 km atrás, 2.000 km atrás. Então, até isso ajuda a confirmar que esse carro foi bem cuidado do ponto de vista do histórico de manutenção, de mecânica do carro. Levem isso em consideração. Façam um test drive nesse carro e se atentem aos barulhos que o carro está fazendo, ao cheiro que o carro tem. Tenham um olhar atento, tá? Ouçam bem o carro que vocês estão comprando. Vai fazer um test drive, desliga a multimídia, abaixa os vidros e vê se você já não escuta algum barulho na suspensão. Ah, eu não sei fazer nada disso. Então, contrate um consultor automotivo, um car hunter, um profissional, um avaliador de veículos de carros usados. No Brasil todo, tá cheio de excelentes profissionais em todas as regiões. Claro que tem região, como é uma profissão relativamente nova, tem muitas regiões que ainda não tem ainda. Mas a tendência é que tenha. Porque a tendência, como os carros novos estão muito caros, a tendência é que os usados sejam muito mais negociados, de um modo geral. Sejam mais acessíveis à população. Então, você precisa saber o que você está comprando. Não adianta você falar assim, vou num amigo. Pô, amigo. O amigo pode ser uma pessoa excelente. E ele pode ter um conhecimento bacana. Mas talvez ele não saiba olhar alguns pontos que o consultor, o profissional, o car hunter, vai saber olhar. Ele vai chegar e vai olhar o carro. Cara, esse carro aqui não tá legal. Aí ele vai começar a estudar o carro por completo, fazer uma avaliação bem detalhada. Para vocês terem uma noção, uma avaliação pré-compra, a depender do carro, pode demorar de 4 horas, 4 horas e meia. Imagina um carro blindado, com teto solar, com 4x4, motor a diesel, com grande, amplo espaço. Imagina, você olhar todos os pontos que você precisa olhar numa avaliação.
É muito complicado. Tem carros que vai ser mais simples, um carro 1.0, é um hatch compacto, é um carro pequeno, com poucos itens para serem testados, e mesmo assim vai demorar de 2h30, 3 horas. Tem gente que acha um absurdo. Você acha um absurdo pagar 80 mil reais num carro que vai quebrar amanhã ou depois? Pagar 70 mil reais num carro que vai te deixar na mão? Que você tem insegurança de andar no carro? Você tem medo? Não, eu não vou pra praia com esse carro aqui porque eu ainda vou precisar fazer revisão, porque eu não fiz. Ou porque o carro tá com barulhinho ali, tá estranho, ó, a água do reservatório tá baixando, eu coloquei água, tá baixando essa água. Ó, o nível do óleo tá baixo, eu tô com medo, ó, fui frear, comecei a ouvir barulho. Ó, não tava esse barulho aqui antes quando eu comprei, mas você comprou tá 2, 3 meses, você não verificou esses pontos antes de comprar? Você não levou no teu mecânico de confiança depois que comprou o carro? Então, olha só uma série de pontos que eu estou levantando aqui para você pensar a respeito antes de comprar o seu carro. Tá? São várias dicas aqui pontuais, né? Eu basicamente juntei 3 pontos aqui: documentação, estrutura e histórico de manutenção, para que isso te desperte da importância de um trabalho de um profissional. O seu dinheiro investido numa avaliação, ele é muito, muito, muito útil. Não pense que assim, contratar um serviço de um consultor, de um car hunter, você está gastando dinheiro. Muito pelo contrário, você está investindo. Se aquele carro for 100%, que eu vou ser bem sincero aqui com vocês, de todos esses anos que eu trabalho como car hunter, nunca eu encontrei um carro sem nenhum apontamento. O máximo que eu encontrei foi assim, o carro realmente estava ali 95%, mas tinha que ser trocado alguns pontos que não estavam legais, e aí o particular negociou com a loja, negociou com o outro particular, porque tinha ali alguns apontamentos que precisavam ser resolvidos para a segurança do meu cliente que estava comprando o carro. Então, assim, todo carro usado tem os seus detalhes, sim, mas detalhe, gente, pelo amor de Deus, é um risquinho aqui, é uma sujeira a mais, que vai precisar ser feita uma higienização, né? É algum ponto específico, por exemplo, ó, o ar não está gelando muito bem, poxa, de repente dá uma carga de gás no ar-condicionado, trocar o filtro, que é uma manutenção barata, já vai resolver, beleza, é um detalhe, né, pouco ali, barato. Ó, tem um risquinho aqui, que de repente um profissional de micropintura já vai resolver, ele vai cobrar o valor do serviço dele, mas já vai resolver. Isso é um detalhe. Isso é um detalhe, ó, para-choque, o para-choque tá meio feinho, tá meio descascado, tá meio assim, tá meio assado. Isso é um detalhe. Carro batido não é detalhe, gente, pelo amor de Deus. Com vazamento não é detalhe. Sem histórico de manutenção, com a documentação ainda com recall pendente, com multa pendente, ninguém sabe quem é o dono não mora aqui. Você tá entrando em contato com a pessoa fala, não, é o carro do meu sobrinho, do primo, do vizinho, do cachorro. Não existe isso, gente. Não existe. Então tomem cuidado, tá? É muito caro você comprar um carro de forma errada. Infelizmente, se vocês acham caro o serviço prestado de um consultor, vocês não têm noção, não têm ideia do que é comprar um carro errado, com documentação enrolada, com problemas mecânicos, carros batidos, que você vai ter uma dor de cabeça grande na hora de revender, ou vai ter que perder muito dinheiro para revender rápido, né? Para o lojista comprar rápido, ou para um particular comprar rápido. Então, pensem muito bem na hora de comprar, tá? Usem a razão, ou pelo menos deixem o profissional usar a razão, ver que aquele carro é bom de verdade ou não, ver todos os apontamentos, e aí você compra sabendo exatamente o que você está comprando. Aí você, já com o carro comprado, um bom carro comprado, com a manutenção realizada, aí você vai usar a sua emoção, compre o carro que você quiser. Compre o carro que você quiser, desde que você saiba o que você está comprando. Eu sou David Rodrigues, sou consultor automotivo aqui em São Paulo, capital. Presto esse serviço ajudando as pessoas na compra do seu carro usado, seja na avaliação pré-compra, ou seja, você vai comprar o carro e antes de comprar, você me contrata para que eu possa avaliar. E eu presto também o serviço de Car Hunter para eu buscar esse carro para você. Então, se você precisa de ajuda, conte comigo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Eu atuo aqui em São Paulo, capital, e nos municípios próximos, na Grande São Paulo, municípios ali que fazem limite com a capital. Então, vai ser um prazer poder te ajudar da melhor forma possível. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.